Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, quem não me conhece, eu me chamo Ramiro e hoje eu vou dar continuidade às histórias Por Onde Caminham os Anjos, do livro Por Onde Caminham os Anjos e do livro Um Anjo Zela por Mim. Então, vou já entrar na história. A história de hoje é de John e Jean, né? Eles eram um casal e John tinha 60 anos, mas fazia muito esporte, nunca teve problema com saúde. E ele viajou a negócio e na volta, quando chegou em casa, ele se sentiu muito mal e foi deitar. E Jean ficou preocupada, ligou para o médico, olha, ele está com febre, já medi aqui, está com 40 graus de febre. Então ele passou alguns remédios para baixar a febre, passou um dia e as febres não melhoravam. Então o que aconteceu? Foi para o hospital e diagnosticaram ele com pneumonia. O quadro, né, é preocupante, mas tem tratamento. Então ele tomou os antibióticos, melhorou e voltou para casa. Imagine a saga, né? A gente acha que é tudo rápido assim, mas demora, vai, volta. Quem já passou por isso sabe como é que é. E então ele não melhorava. Só que aconteceu um fato diferente, porque quando o Jean falava com ele, com o John, falava: John, como é que você está se sentindo? Está tudo bem? E às vezes ela orava com ele e uma segunda voz, além do John, saía pela boca dele dizendo: John, vai ficar tudo bem com você. Só que com outra tonalidade, não era a voz comum dele, né, arrastada, porque estava passando mal, e ela tomou um baque assim, e ela ligou para o médico: ó, doutor, está acontecendo isso. E também ele fala outras coisas com um tom de voz diferente, não é a voz dele. E o médico falou assim: olha, Jean, isso pode ser alguma alucinação que ele está tendo, alucinação dele mesmo. Você imagina, acho que o médico pensou que ele estava com outra personalidade ali, né, falando de forma diferente. Mas isso já aconteceu comigo e acontece mesmo. Você fica um pouco espantado, mas quando eu estava rezando o Pai Nosso com a minha filha, uma terceira voz entrou. Então é isso, a gente é acompanhado nas nossas orações pelos nossos anjos. Todo dia de manhã ou de noite, quando eu vou rezar, eu chamo ele para orar junto comigo. Isso é bom. Então, dando continuidade à história, ela ficou muito preocupada e o médico falou: ó, volta para o hospital. John chegou no hospital, então ele foi tratado, mas o quadro dele não melhorava. Então ele ficava lá um tempo internado. Chegou a um ponto que ela chamou os 3 filhos deles. E quando eles chegaram lá, eles olharam o pai, eles ficaram assim, muito tristes, né? Que o pai, ele não falava nada com nada, o pai estava com um aspecto bem decaído e aquela preocupação. E Jean orava bastante, e uma das orações que ela falava foi assim: Deus, não leve o John, eu amo muito ele. Então, olha, né, naquele momento, ela fazendo uma oração com muita fé, a esperança que ele iria melhorar. Ninguém sabe o que aconteceu, por que ele chegou àquele quadro. Só Deus, e só depois a gente vai saber das coisas. Então um dia ele estava lá, o quadro não melhorava e alguém bateu na porta e entrou. Era uma senhora de cabelos brancos e com uma roupa de seda cinza. E falou com ela, olha, e com quem conhece, quem distribui hóstia, né, era tipo uma taça, um compartimento assim de ouro. Você levanta uma tampinha e as hóstias ficam ali. Para quem é católico conhece, sabe o que eu estou falando. E que o padre entrega a hóstia. Mas alguns leigos podem entregar dependendo da função deles, né, os ministros de Eucaristia, enfim. Chegou até ela e falou assim: ó, coloca ele em pé, o John. Ela tomou um susto, falou assim: poxa, coloque o irmão John em pé. É isso que ela falou. Então Jean falou assim: nossa, que mulher autoritária, né? Ela sentiu, né, uma certa arrogância na mulher. Isso é o sentimento dela, mas ele não pode. Falou assim: vamos colocar. E ele, com a ajuda da mulher, né, de seda cinza, eles levantaram John. John não resistiu, ficou em pé mesmo, assim, resistência de não ficar em pé, ele ficou em pé. Ela
ou fez uma oração, a mulher vestida de seda cinza, e falando: ó, meu Deus, cure John, que o amor de Jesus abençoe o John, que estava mal, e colocou a hóstia na boca dele. A Jean, falando no livro, né, ela sentiu uma corrente de uma vibração fria passando por ela, e ela se sentiu bem com isso. A mulher, ao mesmo tempo que ela tranquilizava a Jean, ela tinha uma postura, sabe aquela pessoa com postura? E ela trazia amor, cara, uma vibração, assim, um sentimento, uma atmosfera de amor, mas de autoridade. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. E naquele momento, ela foi embora, a mulher que deu a hóstia foi embora, e John deitou. E daqui a pouco o John começou a ter um quadro de melhora. Só que a Jean, nesse momento, ela saiu fora. Por quê? Porque ela estava com medo que alguma enfermeira entrasse no quarto e olhasse aquela mulher ali, que saiu entrando, ninguém viu, alguém deixou entrar, mas ela foi agradecer a enfermeira, né? No posto de saúde da enfermeira-chefe, ela falou assim: olha, eu te agradeço por ter deixado, não ter interrompido, meu marido até está ficando melhor. A enfermeira: olha, eu estou aqui há um bom tempo, não vi ninguém entrando, ninguém entrou no seu quarto, ninguém veio aqui. E ela ficou espantada, Jean, mas Jean é aquela mulher que falou assim: não, calma aí, não estou acreditando, deixa eu procurar. Foi numa pessoa que estava no quarto do lado, que ficava na porta. Quem fica muito tempo no hospital, você fica um pouco agoniado, você quer sair. Então, mas não pode ficar saindo, andando pelo hospital. Então, às vezes, fica na porta ali, olhando as pessoas passando, né? Fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, paciente fazendo exercícios de fisioterapia, né? Então, ficou ali. Ela falou, essa acompanhante do outro quarto, que estava na porta do outro quarto: olha, eu estou aqui há 20 minutos, ninguém entrou. E ela, a Jean, danada, né? Ela foi em quarto perguntando se alguém viu essa mulher. A única informação que ela teve, que teve um grupo de católicos que estavam indo no quarto oferecendo a comunhão. Só que não tinha nenhuma mulher com eles. Nenhuma mulher com eles. E ela falou assim: ai, chega. Ficou um pouco incrédula e ao mesmo tempo crédula, porque houve um milagre ali, e voltou para o quarto. E John foi acordar 4 e pouca da madrugada, né? Falou assim: olha, eu tô bem, eu quero ver meus filhos, que estavam em outro lugar. Ela falou assim: não, John, você tem que aguardar. Eu falei: não, estou bem, confia em mim. E John se levantou e ela olhou e falou assim: dava para ir. E colocou o roupão nele, botou o sapato dele, a sandália de hospital, e deve ter falado com as enfermeiras, que no livro não está, mas você não pode sair assim não do hospital, senão você é uma alta revelia, né? Mas não pode. E encontrou os filhos ficaram super felizes do que aconteceu. E John, o médico, depois passou um tempo, né? O médico foi lá, o médico examinou, só que Jean já tinha chamado 4 especialistas. Os especialistas fizeram até uma punção na espinha para descobrir. Acharam até que ele foi envenenado, porque aquele quadro, ninguém tinha histórico disso, né? E aí o que aconteceu? Ela passou, e ela orando sempre, a Jean, né? Isso é muito importante. Então, ele melhorou com um milagre, porque ele estava lá, né, só esperando. Eles já estavam pensando que o pior poderia acontecer. E o mais bacana também dessa história é que Jean viu a importância de Paul na vida dela. Então eu deixo o recado para vocês. Vocês têm alguém muito importante na vida de vocês? Vocês já falaram que amam essa pessoa? Que essas pessoas são importantes? Pode ser um marido, esposa, filho, filha, um amigo que sempre está te ajudando. Então pode ser
qualquer pessoa que te ajuda bastante. Você já falou isso? Então isso é importante também para a pessoa. E aceite também essas palavras de outras pessoas, de afeto, né? Então, essa história é maravilhosa. E os anjos, né, ela falando, né, de autoridade, e os anjos são assim. Eu vou botar uma passagem aqui na Bíblia, no Êxodo, que Deus falando, né, acho que é para Moisés, falando, ó, vou te enviar um anjo, você obedece ele. Estou fazendo um resumo, mas eu vou botar aqui a passagem. Você obedece ele, porque ele não vai suportar, estou botando nas minhas palavras, não vai suportar suas rebeliões. Então você acha o seguinte, que o anjo tem essa paciência toda aí, ele foi dado uma missão, Deus falou para o anjo fazer, né? Deus o anjo é o haja, é a ação, e não fica de rebeldia para ele não, porque ele não vai tolerar a sua rebeldia. Então é assim mesmo, né? E o que aconteceu? Este grande milagre. E ela pensa até hoje, ela acabou aceitando. Provavelmente ela não tinha muita fé no sentido de crer na presença desses seres angélicos que estão atuando o tempo todo. E tem pessoas, no livro até tá, a primeira frase do livro é isso mesmo, tem feitos extraordinários que você fica estupefado, você fica, como aconteceu isso? Como assim? Esse negócio estava aqui? Como assim? Eu fui empurrado? Como assim eu decidi mudar? Eu nunca faço esse caminho, mudei. Como assim essa coisa saiu do lugar? São coisas que a gente vê, parece até, né? O pessoal confunde, né, com magia, não? Tem um anjo ali te ajudando. Tem essa intimidade com ele. Se você não vê, não escuta, não tem problema. Isso não é problema algum para você. É só você manter a sua rotina de oração. Então, muita coisa extraordinárias acontece, mas tem coisas que são comuns. Você não está nem vendo que foi ajudado. Você não está vendo um elevador que atrasa, uma rua que você deixou de passar, uma pessoa que você não vê, e aí você decide encontrar com essa pessoa e acontece tropeços, atrasos, e você não vai ver essa pessoa. Então assim, se você está em oração com Deus, tudo que te acontece, inclusive as coisas, muitas vezes, doenças que acometem a sua família, pode ser para o seu bem, entendeu? Poxa, mas a pessoa está doente. Tá assim, é porque a gente quer ter, isso na minha visão, o meu pensamento, a gente quer ter uma vida eterna dentro do corpo, da carne. Então nós somos espíritos vivendo dentro de uma carne, de um corpo, para poder expressar nossos sentimentos e emoções, para a gente poder ajudar. Né? Hoje a gente vê muita injustiça no mundo, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: quanto dessa injustiça a gente faz parte? Quanto dessas coisas absurdas a gente também pode estar fazendo parte? Será que quando a gente entra na nossa casa e apartamento a gente acha que não existe ninguém do nosso lado? Será que quando a gente está no trabalho a gente vive numa ilha dentro da gente que a gente não poderia fazer? Será que quando a gente fala mal de uma pessoa a gente sabe se aquela pessoa está passando por um momento ruim? Então, isso são reflexões que servem para mim também. Tudo que eu estou falando aqui serve para mim também, todos os dias. Quantas vezes eu tomo uma bronca e é do próprio anjo da guarda. Mas assim, não é um puxão de orelha, às vezes sim. Mas fala, ó, lembra dessa passagem aqui da Bíblia. Por isso que é muito importante a gente escolher bons livros, bons filmes para a gente ver. Porque tem repertórios, tem memórias na nossa cabeça que ele vai fazer a gente lembrar. Coisas que você esqueceu há muito tempo, ele vai fazer você lembrar. Aquela frase, e é impactante. E a frase dessa semana, né, eu conversando com ele, eu estava com um pensamento ruim e pedindo ajuda dele, e na hora ele me lembrou uma passagem da Bíblia que fez eu refletir. Realmente,
Realmente, ele lembrou direitinho. Aí a pessoa fala, não, mas é o seu cérebro que você faz as conexões, que não sei o que. E sim, a pessoa que é descrente. Todas as vezes que eu lembrei de uma coisa, eu não tinha lido essa frase há pouco tempo, não estava na minha memória, até porque muitas vezes eu tenho, como eu faço muita coisa e minha mente pensa o tempo todo, tem coisas que eu não lembro, mas ele lembra para você a passagem e a essência. Não, ele pode não lembrar para você tudo, porque ele não é sua babá, mas ele vai lembrar o melhor caminho para você. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, vou deixar a capa do livro, né, como eu sempre deixo. Eu peço para que vocês, se vocês gostaram, dê o like, compartilhe com alguém que possa estar passando por essa situação de dificuldade, de descrença, que ela pode passar para outras pessoas. Deixe seu comentário, que é muito importante. A sua história é importante também. Você não é só uma pessoa no mundo caminhando. Deus não deu corda, né, no mundo e deixou a gente aí flutuando, o planeta Terra flutuando aí pelo universo. Então busque sempre a sua melhoria, não só espiritual, mas intelectual, lendo bons livros, boas companhias. Aproveite seu tempo enquanto a gente está aqui. E aquilo que eu falei, diga eu te amo para as pessoas que você ama, né? Trate elas bem, e isso é muito importante para a gente. Vou deixando esse vídeo por aqui, então um grande abraço para vocês. Só uma lembrança, se vocês tiverem uma história, mande, eu vou deixar o meu e-mail aqui no canal, mande a sua história. Suas informações serão confidenciais, troca os nomes, ninguém vai saber que é você. Um grande abraço.